which party the voter wants in power. You don't have to vote correspondingly either. If you're a fan of the SPD but like the FDP candidate more, you can vote both ways. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos e aprendemos sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo nós vamos reagir a como funciona o governo alemão. Então aproveite a oportunidade, considere se inscrever no nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e visite o nosso Instagram para fazer mais comentários e sugestões. E agora vamos para a reação. This is Germany. It's a country in Central Western Europe that's about the size of the US state of Montana, or slightly smaller than Japan. If you're still having any trouble finding it, it's right next to the town of Słubice, Poland. Germany's federal government meets in the capital and largest city of Berlin. So aside from tourists taking selfies at Checkpoint Charlie and a bunch of people ordering doner kebabs constantly, what exactly goes on here in Berlin? So yeah, this is Germany, also known as the Federal Republic of Germany, or Bundesrepublik Deutschland. Germany's government is best described as a federal parliamentary representative democratic republic. For those of you who aren't fluent in political scientistese, those terms just mean that Germany's government is a federation of different states under a non-monarchical government, which has different people as the head of state and head of government, I'll explain the difference with that later, and that there's a layer of politicians between the voters and the legislation. Germany is also divided into 16 states, whose German names, in alphabetical order of their English names, are Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, and Thüringen. Some of these states might have familiar names from European history, be it from various treaties or dogs, as many of them are direct descendants of the kingdoms that once ruled these lands. Although nowadays the main purpose of the states is to manage local affairs that the federal government can't, and probably shouldn't, be bothered with. These include things like schools, law enforcement, healthcare, und so weiter. States are often further divided into... Uau! Eu fiquei impressionado com essa informação. Isso significa que eles visam pelo menos garantir assistência básica para os cidadãos, como saúde, educação e coisas do tipo, e garantir pelo menos esse tipo de serviço para as pessoas é algo que faz com que proteja essas instituições e possam estar atendendo a população de acordo com a demanda da população. É verdade, eu também achei isso incrível, porque mostra de uma forma que eles estão preocupados, né, em oferecer uma estabilidade e consistência também nesses serviços. Isso realmente é fantástico, né, porque está mostrando aqui, mais uma vez, uma questão que a gente fala de focar na questão social, né? No bem-estar das pessoas. Então, eu vejo que isso vai muito de encontro com esse conceito também. Regierungsbezirke, or governmental districts, and Kreise, or districts of various types, all responsible for various tasks even more local than what the state can provide for. Now, this is a video about how the German national government works, so if you're more interested in how local government works in Germany, I would highly recommend this video from Rubas. Okay, back to the federal government. Just how does that work? Well, first, there are two major legislative bodies, the Bundestag and the Bundesrat. The Bundestag meets in the famous Reichstag building and is the German parliament, while the Bundesrat meets in the Prussian House of Lords, or the place is just Herrenhaus, and represents the state governments. If you already know a bit about the US government, think of the Bundestag like the House of Representatives, and the Bundesrat as kind of a bit more like the Senate. The German government also essentially has two leaders. The president is the head of state, which means he, currently Frank-Walter Steinmeier, presides over representational matters and doesn't really have as much powers despite technically being the most important person in the German government. They really just preside over legislation and make sure nothing goes wrong. The second most is the president of the Bundestag, or Bundestagspräsident, currently Wolfgang Schäuble, who is basically in charge of managing the Bundestag and making sure everything's in order, and is basically Germany's equivalent of the speaker. The Chancellor, however, or Bundeskanzlerin, currently the world-famous Angela Merkel, is the head of government, which means she appoints the federal cabinet and basically runs the country, in a sense.
technically the Chancellor is officially only ranked third in the German government, but if you don't know much about German politics, there's a reason you probably still heard of Angela Merkel. Isso é muito curioso, especialmente para a gente no Brasil, porque aqui o nosso presidente ele tem mais poder, né? E a gente olhando em contraste com a forma como a política é feita, o governo alemão funciona, é muito contrastante nesse ponto que a gente vê que o presidente na Alemanha, ele tecnicamente, como dito no vídeo, não tem tantos poderes, né? E já que no nosso país tem, então isso cria um contraste incrível, assim, à primeira vista pra gente. Okay, now for the elections, which are a little bit more complicated. Not really to vote in, but more if you're the person organizing the new government. Every 5 years, a federal election is run, and it is during this time that voters vote for new representatives in the Bundestag. Obviously, they also kind of technically vote for the Bundesrat, but we're just going to focus on the Bundestag for now because it's easier and more important. The ballot they are sent essentially comes in two parts. One for the person the voter wants representing their constituency, and another for which party the voter wants in power. You don't have to vote correspondingly either. If you're a fan of the SPD but like the FDP candidate more, you can vote both ways. This means that you're essentially electing two halves of the 598 seats, 299 of which go to local candidates, with the other 299 going to party representatives so that a political party can get a more proportional amount of seats for their votes. Although this does mean that the Bundestag may or may not go over the seat number of 598, and so additional overhang seats are often also given to balance this out. Uau! Bom, se ele está falando que existe 2 representantes do Estado, eu não vi ele mencionar nada aqui nesse sentido. Mas isso faz com que eu entenda que seja um parlamentarismo na Alemanha. Eu, pelo menos, não percebi se ele falou isso, se ele deu essa informação. Mas, de qualquer forma, é muito diferente a forma de eles votarem. Você escolhe um representante e você escolhe um partido para ocupar as cadeiras. Isso pra gente é muito diferente. É verdade, até porque aqui a gente também não vota diretamente no partido, né? Diferente de vocês, a gente vota aqui no político. E isso faz com que sejam criadas muitas campanhas e eles usam muito também de marketing, coisas do tipo, mas é curioso porque a forma como vocês votam também no partido acaba criando uma coisa mais organizada, ao meu ver, contrastando com o que a gente tem aqui, porque aqui, como a gente não vota diretamente no partido e sim no político, acaba criando muitas divisões, né, dentro do próprio parlamento, dentro do próprio governo. Então, muitas vezes a gente tem a questão do presidente ser eleito, mas, tipo, tem muita oposição, né, dentro do Senado, né? Então, tipo, isso acaba criando uma inconsistência na nossa política e na forma como é entregue os serviços. Mas é muito curioso a forma como vocês votam, soa realmente muito organizado. Inclusive, é realmente muito elogiável a forma como, depois de 49, vocês conseguem manter uma estabilidade no governo de vocês, diferente da gente que não passou por uma crise como vocês passaram, mas a gente teve muitas rupturas na nossa democracia, incluindo impeachments, intervenções militares, então isso cria um cenário de estabilidade muito grande, também uma forma como a gente não crê muito nas nossas instituições, diferente do que a gente vê também nos vídeos aqui. Pelo menos é a impressão que eu tenho através do que eu absolvo, né? Overhang seats and their cousins leveling seats, however, are no so complicated situation that's probably best left for another time. Just know that there are additional seats given depending on how the vote goes for a particular party. Now, you might have noticed that there are more than 2 main political parties in Germany. In fact, there are currently 6 parties with seats in the Bundestag, which, in decreasing order of said seats, are the CDU-CSU, technically 2 parties in a kind of union, but still, the SPD, AfD, FDP, the Left, and the Greens. These aren't exactly fringe parties either, especially since a party needs at least 5% of the popular vote to get a seat in government. This means that a singular party rarely gets a majority in government, and so they often need to pair up with another party to get legislation passed. This is something known as a coalition, and the current government coalition is made up of the CDU-CSU and the SPD, with the other 4 parties forming what is known as the opposition.
Aqui em nosso país, nós também temos coligações entre partidos, costuma acontecer muitas alianças, também um partido costuma se fundir a outro partido e fica um partido muito grande. Então aqui a gente tem desde partidos pequenos até partidos grandes, mas eu acho muito interessante como no voto, na Alemanha, a gente percebe que há uma forma de fortalecer o partido. Isso é uma coisa muito curiosa. Aqui no nosso país a gente não tem disso. O que a gente tem aqui em termos pelo menos de financiamento é uma forma de ser destinação do dinheiro de uma verba pública destinada a cada partido. O partido que for maior, ele vai receber mais dinheiro por uma questão proporcional. Não sei como é na Alemanha, mas se você souber, deixa aqui nos comentários para a gente saber, porque a política na Alemanha é feita de uma forma muito diferente, mas eu acho diferente, mas equilibrado, porque busca fortalecer o partido e não o político. Aqui no nosso Brasil, os nossos políticos são muito populistas, a sensação que a gente tem é de que eles só querem realmente estar no poder e nada além disso. So, to wrap everything up, here's a diagram of how the German government interacts with itself. It's a little bit confusing at first, but so are most government diagrams to the unfamiliar observer. So let's start with the normal German voter, who is a German citizen over the age of 18 who has lived at least 3 straight months in Germany in the last 25 years up to the election. This only applies if you've been living outside of Germany. So in this diagram, yellow boxes represent the legislative branch, blue boxes represent the executive branch, and gray boxes the judicial branch. Green arrows mean that one body elects and/or appoints another, blue arrows that one body sends members to another, red arrows that one formally appoints and/or has veto power over another, and 3 arrows is a German YouTube channel that's completely unrelated to this. So starting with a normal voter, they elect their state legislature and the federal diet. The state legislature, in turn, appoints the state constitutional court, the minister-president, and the appointed members of the federal convention. The minister-president appoints the state cabinet, and those two send members to the federal council, which works with the federal diet to appoint the federal constitutional court and enact legislation. The federal diet, meanwhile, also sends members to the federal convention, which elects the president. The president has veto power over the same legislation we just breezed over, but is also tasked with formally appointing the chancellor, who the federal diet also elects. And the president has veto power over the federal cabinet that the chancellor then appoints. See, that actually wasn't too bad, was it? Eu achei uma explicação... Eu achei bem complexo, porque é bem diferente do que nós temos aqui. É possível a gente compreender se a gente visse mais vezes essa explicação, porque como a gente está vendo pela primeira vez, a gente absorver tanta informação em pouco tempo realmente é um pouco difícil. Mas é bem complexo, é um conceito bem complexo, o sistema eleitoral alemão. Porém, muito interessante. The German government is a big and powerful player on the world stage. Germany may be the size of Montana and have a population smaller than that of Vietnam, but Germany also has the 4th largest economy in the world, which in turn makes it arguably one of the leaders of the European Union as a whole. So it's kind of important that they get this whole thing right. Thank you as always for watching. If you weren't familiar with the German government beforehand, please let me know if this video helped at all. And if you already were, please let me know how I did explaining this as a dumb American. As always, be sure to like and share this video. Realmente vocês têm um sistema, né, uma forma de funcionar muito diferente da nossa, mas soa muito, muito equilibrado e muito organizado. E assim, não dá para esperar outra coisa também de vocês, né? Porque vocês são muito conhecidos justamente por manter essa organização. Então, assim, soa pra gente complexo, mas ao mesmo tempo muito fascinante. Acho que algumas coisas poderiam ser adotadas aqui. Essa questão dos partidos aqui soa muito, muito desequilibrado. A gente tem muitos partidos, isso provoca muitas rachas,
muitas divisões ideológicas, quando na verdade o foco deveria estar em atender a população, né? E isso acaba tirando totalmente o foco do que realmente é importante. Mas realmente é muito diferente. A gente também tem a questão de ter menos políticos ocupando cadeiras, né? Enquanto vocês têm mais de 700, a gente tem uns 500 e pouco, então isso também é bem diferente, né? Mas realmente o que me chama a atenção é a questão como o foco aqui, para mim, está totalmente voltado na questão de eficiência, né? De realmente o governo buscar uma eficiência. E eu acho que isso deveria ser aplicado em outros países, né? Inclusive o nosso. Sim, é muito interessante esse conceito de votação alemão, a forma como vocês escolhem seus representantes. Realmente é uma coisa um pouco diferente. Em nosso país, na verdade, o sistema eleitoral ele é bem simples. Você só tem os nomes e você escolhe o número do seu candidato e vota. Então, a gente vota em várias esferas, né? Desde a esfera federal, a esfera estadual, a esfera que aqui a gente tem a esfera municipal. Então, enfim, a gente vota em vários políticos, né? Não exatamente pensando no partido, mas a gente consegue ver aqui o fortalecimento do partido. Porém, o que mais chamou a minha atenção é realmente o fato da esfera federal ela ser blindada. Então você não pode alterar a esfera federal porque justamente essa parte política na Alemanha que toma conta dos serviços da população. Então, se você desequilibrar isso, você pode estar interferindo nesses serviços. Então, é criado uma proteção para atender a população e eu achei isso extraordinário. Isso é um exemplo que a gente poderia seguir em nosso país, uma vez que aqui as nossas instituições elas são muito fortes, mas elas podem ser afetadas dependendo na escolha do seu político. E eu acredito que vocês estejam acompanhando como está a nossa situação política aqui no Brasil. Se você está acompanhando, deixa aqui nos comentários para a gente saber. Bom, então é isso. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita também para deixar mais sugestões lá no nosso Instagram. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê na próxima reação.